Bom, vamos falar um pouquinho então sobre as ferramentas de seleção do Photoshop. Para isso eu vou abrir uma imagem para a gente poder utilizar as ferramentas. Para abrir imagem, como qualquer outro software, menu arquivo, abrir, vou pegar uma imagem aqui e eu vou já começar a utilizar as ferramentas. Nesse grupo de ferramentas de seleção, nós temos uma primeira ferramenta que é a ferramenta de movimentação, tá? de objetos selecionados, então de objetos e camadas selecionadas. Aí nós temos ferramentas de forma, então nós temos ferramenta retangular, elíptica, de linha e coluna. Nós temos ferramenta de laço, nós temos 3 versões da ferramenta de laço. Ferramentas de seleção mágica e rápida. Nós temos ferramenta de corte e utilitários aí diversos, como régua, conta-gotas, e essas ferramentas aqui eu vou utilizar num outro momento, tá? Num outro exemplo de aula. Bom, falando então sobre ferramentas de seleção. Essas ferramentas de seleção, elas são caracterizadas pelas formiguinhas. É um nome estranho, mas é o nome que se dá. Né? Então nós temos uma sequência de formiguinhas que ficam andando aqui, ó, em volta de uma área que está selecionada. E como que essas ferramentas funcionam? Basicamente clicando e arrastando. Então tem aqui, por exemplo, ferramenta retangular. Se eu quiser selecionar esta área aqui da ponta, tá, do canto aqui desse documento, eu clico e arrasto e foi feita a seleção. Tá? Como é que eu sei que essa área está selecionada? Porque as formiguinhas estão em volta dessa área. Tá? Para eu tirar a seleção que eu fiz, é só eu clicar com a mesma ferramenta ou com outra ferramenta de seleção, clicar em cima dela mesma. Pronto, eu tiro a seleção. Eu posso trocar as ferramentas clicando e segurando em cima delas. Olha, eu posso trocar para outra ferramenta, a segunda ferramenta, que é a ferramenta de seleção circular. Clico e arrasto, tá aí a seleção pronta. Soltei, está selecionada essa área aqui, certo? Então, basicamente, para fazer a seleção com as formas pré-definidas, eu só clico e arrasto. Quando é que eu vou ter mudança nisso? Quando eu tiver com ferramentas de seleção do tipo laço ou do tipo rápida ou mágica, tá? Eu vou mudar um pouquinho. A ferramenta de laço, ela apresenta 3 versões, né? Então nessas 3 versões nós temos uma diferençazinha básica de uso. A primeira delas é a ferramenta de laço, a primeira opção é a laço manual, ou seja, eu faço o desenho e eu tenho a seleção pronta. Então vamos lá, eu vou utilizar aqui essa ferramenta, a primeira versão dela, para fazer a seleção desta área aqui da joaninha, tá? Então eu vou fazer o desenho, então eu clico, seguro e arrasto, continuo pressionado, né? Aqui pressionando o mouse para fazer esse desenho. Tá, se eu não for muito bom de mão, ou se o mouse que eu tenho não é muito legal, né? É óbvio que essa seleção não vai ficar legal também, vai ficar toda zoada. Onde que eu encontro uma facilidade, né? Se eu tiver o uso daquelas canetas, das mesas digitalizadoras, aí eu tenho um pouco mais de facilidade. Mas mesmo assim, é uma ferramenta que a gente usa bem pouco, para falar a verdade. Mas tá aí, ó, a seleção está pronta. Para eu tirar a seleção, é só clicar em cima. Eu tenho a outra forma de seleção, que é a ferramenta laço poligonal. A laço poligonal, ela funciona com os cliques. Então eu faço pequenos cliques. Então vamos lá, clico para iniciar. No meu mouse já vai ficar presa a linha de seleção. Aí eu vou em outra área e clico de novo. Então quer dizer que ele criou mais um ponto de ancoragem da linha. Clico de novo e vou clicando, olha. E aí eu vou formando a sequência de seleção e aí por fim a área selecionada, né? Então aqui eu estou dando forma com base em cliques. Por que chama de poligonal? Porque ela é baseada num caminho geométrico, né? E são vários polígonos que acabam formando essa seleção. Tá aí. Fechei a seleção, tenho a área selecionada e poderia fazer qualquer outro tipo de alteração, né? Vou clicar em cima para tirar a seleção. E a ferramenta de laço, que é a laço magnético. A laço magnético, ela é uma junção, na realidade, da ferramenta de laço com a ferramenta de seleção mágica, que é a varinha mágica, que é essa aqui. Que inclusive já está meio ultrapassadinha, mas tá aí, ainda tem sua função. Então, a laço magnético, ela funciona com base em contraste. Exemplo, eu vou selecionar essa casquinha da joaninha aqui. Bom, a ferramenta ela entende a diferença entre o fundo e a casquinha que eu quero, e aí ela vai desenhar algo no meio, no
intermediário entre uma cor e outra, criando assim a seleção. Como é que nós vamos controlar essa seleção? O que ela vai saber como selecionar? Como que ela vai ter parâmetros? Por exemplo, como é que ela vai ter parâmetros entre o fundo e a casquinha que eu quero selecionar? Ela utiliza a informação aqui na barra de opções chamada largura. Essa largura eu vou poder alterar. Mas será que 10 pixels está bom para análise dessa área que eu quero aqui, entre a casquinha e o fundo? Será que está legal? Não dá para saber? Dá. Se eu apertar Caps Lock, eu vou ter a informação da área que está sendo analisada para criar então a seleção. Poderia até alterar um pouquinho, olha, eu vou colocar aqui, sei lá, uns 8 pixels, vamos ver se está um pouquinho menor. Um pouquinho menor, tá bom, né? Então eu poderia alterar, mas eu posso, mas eu precisava de uma área maior. Beleza, vai lá, altera o valor, e aí a ferramenta tem uma ponta maior de análise. Eu vou colocar 8 pixels mesmo e vou tirar o Caps Lock para não me atrapalhar. Outra coisa, contraste. Você define o contraste, né? Então, essa cassinha ela tem um contraste alto com o fundo. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia aumentar um pouquinho mais esse contraste, lá, 50% de contraste. Quer dizer que quanto mais contrastante for o fundo em relação ao objeto que eu quero selecionar, melhor. Ele vai entender melhor o desenho aqui e vai criar a seleção. Outra coisa é a questão da frequência. Já vão perceber que a minha frequência ela está em 100. A minha frequência eu já deixo em 100, porque a frequência ela está ligada à quantidade de pontos âncora que vão ser formados em volta dessa seleção. Vamos perceber aqui, eu vou clicar e vou arrastar. Olha como que foi rápido para ele criar pontos de ancoragem de seleção. Agora eu vou voltar e vou alterar essa opção para, por exemplo, 20. E vou fazer o mesmo caminho. Olha como que vai ser. Olha o quanto que ele andou até criar, não criou, agora criou um ponto de âncora. Então, é muito, ele acaba trabalhando de maneira meio que lerda, e aí cria ponto de âncora, de seleção âncora tardio, e isso dificulta a seleção diária, tá? Por isso é que eu trabalho com a frequência a 100, eu prefiro, tá? E funciona muito bem. Então, vamos lá. Vou dar um clique, basta um clique e levar o mouse. O software, a ferramenta, quer dizer, ela já vai entendendo a diferença entre uma cor e outra, certo? O contraste aí já foi determinado. Nesse contraste, ela vai desenhando os pontos âncora, e aí eu só tenho que levar o mouse. Não estou com o botão pressionado, eu só cliquei a primeira vez para iniciar a seleção, e aí basta ir acompanhando o contorno do objeto que você quiser. Olha lá. Fechei aqui, cliquei. Quando eu clico, ele fecha a seleção. Bom, nesse primeiro momento, como a gente está trabalhando, conhecendo as ferramentas de seleção, tá ok, tá ótimo. Foi uma seleção tranquila. A gente não precisou ficar desenhando com muita destreza ali, ou precisou ficar fazendo uso de outras ferramentas, mas a gente conseguiu selecionar numa totalidade a casquinha da joaninha. Num outro momento eu vou explicar então o uso das ferramentas de seleção rápida e seleção mágica, varinha mágica.